Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes. Nós estamos na nossa quinta aula aqui do módulo 4 de 1 João. Neste módulo a gente tem falado aqui sobre o capítulo 2, certo? E temos aqui analisado também versículo por versículo para a gente poder, enfim, ter uma ideia clara de como isso foi traduzido. Não só isso, mas também especialmente entender basicamente o que o texto quer nos mostrar, né? O que o autor quis dizer com as suas escolhas. Então, na última aula a gente falou sobre os anticristos, o anticristo. Tomamos um tempo para falar sobre essa necessidade que é entender que há anticristos já hoje, que é o caso do que João fala, e entender como nós podemos, inclusive, identificá-los. Identificá-los é uma questão que a gente vai tratar nos próximos versículos. Mas, além disso, o que nós percebemos foi que João chama a atenção para que eles já sabiam do anticristo, já sabia de que o anticristo viria. Isso era um ensino que eles já tinham recebido. Mas, ao mesmo tempo, João chama a atenção para o fato de que havia entre aqueles que estavam tentando enganá-los anticristos, né? Ou seja, ele não está somente chamando a atenção para o passado, para o futuro, aquela figura anticristo que viria, mas também para os anticristos que já havia naquela época, que estavam ali tentando enganar aqueles irmãos. Tendo falado sobre isso, a gente chega aqui no versículo 19, quando diz: eles saíram do vosso meio, de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, João coloca aqui, né, uma questão sobre aqueles que saíram. Olha, esses anticristos aí, eles saíram do meio de vocês. Fica claro aí a questão de João. E é interessante também porque se ele chamou a atenção para que havia anticristos, a próxima pergunta seria: como é que eu posso encontrá-los? De onde é que eles vêm? Quem são eles, né? E João deixa claro: olha, vocês precisam saber quem são esses anticristos. Inclusive, eles saíram do meio de vocês, estavam aí na comunidade, na comunidade cristã de vocês. Ou seja, são pessoas que são que são reais, que não é uma figura meramente assim, não é uma figura sobrenatural que vai vir na frente. Não, são pessoas de agora, pessoas que estavam com vocês. Eu fico imaginando, né? Pessoas que jantaram com vocês, que almoçaram com vocês, pessoas que estiveram no meio de vocês, saíram, mas já estiveram aí. Então, vocês vão estar combatendo o ensino de pessoas com quem vocês conviveram. Ou seja, há uma gravidade, uma seriedade, certo? Sobre esse ponto. E João coloca, né? Eles saíram do nosso meio, entretanto eles não eram dos nossos. A gente vai explicar em detalhe cada ponto, né? Dessas questões aí, mas a gente vai vendo, né? Eles se foram para que ficasse manifesto que eles não eram dos nossos. Ou seja, não se preocupem com a saída deles. Essa saída deles foi necessária, é o que João coloca. Nessa primeira visão sobre o texto, a gente já percebe, né, que, mais uma vez, pensando no argumento, né, de João, ele vai apresentando um encorajamento, aqueles irmãos que tiveram seus pecados perdoados, que venceram o maligno, né, que, enfim, né, conheceram aquele que é desde o princípio. Então eles recebem esse encorajamento, mas logo depois eles recebem uma exortação: olha, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não tem espaço para você amar a Deus e amar o mundo ao mesmo tempo. João deixa claro isso, exorta aqueles irmãos para algo presente no coração deles. Eles poderiam amar o mundo e as coisas que há no mundo. Provavelmente esses divisionistas ensinavam um cristianismo de quem dizia-se que amava a Deus, mas não obedecia a Deus, que era de fato exatamente o que eles faziam.
Depois do prefácio, né, com relação à palavra da vida, lá no comecinho do texto de 1 João, capítulo 1, logo mais ele vai dizer advertências, né, de afirmações que se fazem de que se ama a Deus, de que se conhece a Deus, mas que devem ser testadas pela obediência e pela relação em relação ao pecado. Então, provavelmente, eram pessoas que não só pregavam uma mensagem contra Cristo, diretamente da pessoa de Cristo, mas provavelmente pregavam também uma vida de prazeres neste mundo sem demandar o cuidado de obedecer a Deus. Enfim, pessoas que seguiam o amor pelo mundo. E o que é que João coloca para essas pessoas? Olha, não amem o mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, questões internas. Mas logo depois, ele também vai colocar com relação às ameaças externas, certo? Quais são as ameaças externas? São os anticristos que estavam no meio de vocês. Ele diz, olha, já é a última hora. Atentem para o mundo em que vocês estão, atentem para o tempo em que vocês estão na última hora, no último tempo. Que tempo é esse? É o tempo que antes era o princípio, era o primeiro tempo, né? As primeiras horas antes de Cristo. E depois da vinda de Cristo, da primeira vinda de Cristo, nós vivemos os últimos tempos, a última hora, esperando a parousia, esperando a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Então esse é o último tempo. Como é que eu sei que é o último tempo? Primeiro, isso já foi ensinado para vocês. E em segundo lugar, como é que eu sei que é o último tempo? Tem muitos anticristos que estão surgindo. Se vocês veem pessoas que estão falsamente ensinando a mensagem do Evangelho, pessoas que estão negando a Cristo, atentem, é o último tempo. E essa mensagem é importante porque às vezes os cristãos não se atentam para o mundo onde eles estão, para o tempo que eles estão vivendo. Às vezes os cristãos não entendem, né, que nós vivemos em um mundo que está em guerra contra Deus. É esse o mundo em que você está. Era como se João chamasse a atenção, acordem para a vida, meus filhinhos. Os anticristos já estão surgindo no meio de vocês, inclusive. Certo? Então, perceba aqui que agora João, depois de chamar a atenção para ameaças externas, de amar o mundo e as coisas que há no mundo, e atender a concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida, essas questões internas, mostrando inclusive que eles deveriam enfatizar mais aquilo que era eterno do que aquilo que era efêmero. Agora João nos apresenta uma necessidade de eles olharem também para fora, para aqueles que estão surgindo. Então a ameaça ela não é só interna, é uma ameaça externa, é uma ameaça daqueles que estavam no meio de vocês. Já é a última hora. Acordem, já é a última hora. Essa é uma mensagem que os cristãos precisam ouvir. O quê? É a última hora. Acordem, é a última hora. Tem surgido muitos anticristos, tem surgido muitos falsos profetas, falsos mestres. Isso é uma prova de que está chegando. Jesus está vindo. Há um caminho para nós entendermos que nós estamos vivendo os últimos dias. Porque é o que João coloca. Esta é a última hora. Quando você vir que há muitos anticristos, é porque é a última hora. Ou seja, estamos nesse tempo. Mas vamos adiante. Vamos traduzir aqui o texto. Aqui nós temos o seguinte. Nós temos ex Remon excelthan al uk esan ex Remon. Deixe-me ler aqui com o português do lado para você não se confundir. Então aqui nós temos ex Remon excelthan, que é eles saíram do vosso meio. Aqui nós temos al uk esan ex Remon, ou seja, porém uk não eram de nós, né, dos nossos, essa é a ideia. Egar, é a condicional, então se, porque se ex Remon esan, ou seja, se fossem dos nossos,
memenekesan, que é teriam permanecido, mais ou menos essa ideia, certo? Teriam permanecido an methemon, eles teriam permanecido conosco, certo? Porém, rina, que é a fim de que, para que, phanerothosin, que é se manifestasse, ou seja, para que se manifestasse, para que ficasse manifesto. Ficasse manifesto o quê? Que o Keisin, eles não eram, certo? Ex-Remon, eles não eram dos nossos, né? Nenhum deles, certo? Eram dos nossos. Essa é a ideia, vamos aqui traduzir palavra por palavra. Então, ex-Remon, ex-Seuthan, é a ideia de ex-Seuthan, vem do verbo exerromai, certo? Exerromai. O verbo exerromai está aí na sua forma aorista. Mas esse verbo aqui é o verbo exerromai. Exerromai. O verbo exerromai é o verbo eu saio. No caso, ele está na sua forma aorista aí, né? Eles saíram do vosso meio, porque assim é a terminação do aoristo na terceira pessoa do plural. Ex-remon, exeuthan, né? Que é eles saíram. Mas lembre-se que o verbo aqui é exerromai, que significa eu saio. Mas na terceira pessoa do plural, se fosse exerromai, seria exerromai, omai e etai, né? Exerromai, exerrei, exerretai, certo? Omai e etai, ometha, ethe, ontai, ou seja, exerromai, exerres, exerrontai, seria a terceira pessoa do plural no indicativo presente. Mas no aoristo, a terminação é than. Exeuthan. Mas professor, eu não sabia que era um aoristo e tal. Bom, você poderia saber pela terminação e poderia saber que ele se trata de um verbo na voz, com um jeito de passivo, porque nós temos um θ aí. Normalmente os verbos na voz passiva recebem um θ, certo? Então, ex é a palavra para ek. Só que quando nós temos o ek seguido de uma vogal, no caso aqui remon, então nós temos aqui uma vogal, o eta. O eta é uma vogal. O que eu faço com isso? O ek, por uma questão de eufonia, ou seja, de tornar a pronúncia mais agradável aos olhos, ele vira ex. Ok? Então fica ex-remon, ex-remon. Ao invés de ser ek-remon, fica ex-remon. Então, ek é a preposição para a ideia de origem. Inclusive a preposição ek dá origem a muitas palavras que a gente tem em português, né? Por exemplo, a palavra extrair. Extrair é tirar, certo? Sacar fora, né? Extrair. A gente tem a palavra externo. Tem aquilo que é interno, ou seja, que é dentro, e aquilo que é externo, que é fora. A palavra esse prefixo ex, que é o ex, né? É de onde vem, aliás, ele vem daqui, do ex, certo? É exoesqueleto, né? O esqueleto do lado de fora dos artrópodes, né? Lembrei agora, não sei porquê, lá da biologia e tal. Enfim, então esse ek é a preposição de fora, a ideia de fora, e também tem a ideia de origem, ou seja, eles saíram daí. Eles saíram, certo? Então, no caso,
eles saíram que é o caso aqui, né? Exelthan. E ex remon literalmente seria, como ele utiliza aqui o genitivo plural, né? Com omega ni, mas aí junto com o ex tem essa ideia de origem. Literalmente seria eles saíram de nós, certo? Eles saíram de nós. Mas você sabe que isso fica muito estranho, né? A gente não vai traduzir algo, eles saíram de nós. A ideia é que eles saíram de nosso meio. Ou seja, eles saíram dentre nós, dentre os que eram nossos. Essa é a ideia. Eles saíram do nosso meio. Mas lembre-se que a palavra meio não está lá no grego. A palavra ex remon, é a expressão, né, de nós, literalmente. Mas a gente precisa de uma análise de uma tradução que respeite, né, o estilo literário para que fique, enfim, melhor para quem lê, né? Al uk eisan. É interessante ele usar o al aqui. Por quê? Porque o al, como eu já falei em outras aulas, o al é a palavra Alá. Ela é a conjunção adversativa, né? Alá. Normalmente o Alá ele tem uma força uma força adversativa até maior do que o de, que é a outra forma de trazer a adversativa. Aí ele tem aqui esse apóstrofo aí que aparece, né? Que é a ideia de uma abreviação, né? Como a gente tem em português, por exemplo, d'água. É isso, certo? Para que fique mais fácil, da água a gente fala d'água e a forma da gente marcar isso é com esse apóstrofo aí. No grego a gente tem esse al aqui abreviado, certo? Al ukeisan. Sim, então esse alá ele tem uma força maior em termos de adversativa do que o de. Ou seja, ele diz, olha, eles saíram do nosso meio. Alá, ou seja, ex remon exelthan. Alá, contudo, porém, todavia, não obstante, ele está sendo bem claro na adversativa aqui. Como se, eu imagino, talvez, que esses irmãos podem ter percebido, poxa, mas essas pessoas saíram do nosso meio. Na igreja você não gosta que as pessoas saiam, você gosta que as pessoas cheguem e se agreguem, né, naquele meio. E não que elas saiam, não é uma coisa legal, gostosa, agora a gente vai excluir as pessoas, vamos fazer uma festa. Não, é algo triste, né? E talvez esses irmãos sentiram isso, poxa, saíram pessoas do nosso meio. E João coloca, olha, mas, Alá, né? Mas, uk eisan, o verbo eisan, lembre-se que ele vem do verbo emi, certo? Que é o verbo eu sou. E nesse ponto aqui de eles dizerem eisan é porque é o verbo emi na sua forma imperfeita. E sendo então imperfeitos, aliás, imperfeito, a gente entende aqui eles não eram uk eisan, mas eles não eram ex remon. Perceba aqui que o ex remon é a palavra novamente ek, a mesma expressão, ek remon. Vou até marcar aqui, vou marcar aqui da seguinte forma.
você percebe aqui ex remon e você tem a mesma expressão ex remon. E aqui é como se João dissesse, olha, eles saíram do nosso meio, eles saíram de nós, literalmente, eles saíram da nossa comunidade, mas eles não eram da nossa comunidade. Eu acho realmente interessante que ele utilize a mesma expressão. Olha, eles saíram daqui, mas eles não eram daqui. Eles saíram da gente, mas eles não eram da gente. Não se preocupem com isso no sentido de, poxa, sabe? Que coisa chata ter gente saindo da igreja, né? Que coisa... Olha, João diz, eles saíram daqui, mas eles não eram daqui. A mesma expressão. É legal a gente analisar palavra por palavra, porque a gente percebe essas relações aí, que somente com o português fica um pouco mais difícil, certo? Não é que quem não sabe grego não consegue ler a Bíblia, né? Claro que não é isso, mas o ponto é, são detalhes que sem o grego torna-se mais difícil a percepção. A mesma expressão, ex remon. Eles saíram dos nossos, ele faz aqui um jogo de palavras, como você percebe. Eles saíram de nós, mas eles não eram de nós. Eles saíram do nosso meio, não. Quando ele fala de nós, eu fico imaginando, né? Eles saíram de nós, eles eram de dentro aqui da nossa comunidade, eles eram, sabe, nossos. E eles saíram daqui. Mas João diz, mas eles não eram daqui. Eles não eram nossos. Eles não eram desse lugar, eles não pertenciam a esse lugar. Eles não pertenciam a essa comunidade. Então não se preocupe com essas pessoas que saíram, porque elas não eram daqui. Não tenha ressentimento dessa questão, porque elas não eram daqui. E quantas vezes a gente não precisa lembrar também que quando as pessoas saem da igreja, algumas delas, elas de fato tinham que sair da igreja, elas não eram da igreja. Não estou dizendo que não se deve buscar as pessoas que saem da igreja, que a gente... Jesus contou a história, né, do pastor que perde uma ovelha dentre as 99, e desde as 99 vai atrás daquela que se perdeu. Mas não é disso que eu estou falando. Não estou falando de pessoas que precisam de arrependimento e que devem ser buscadas. Estou falando daqueles que escarnecem da fé e saíram da igreja e hoje escarnecem da fé, hoje são blasfemos. Essas pessoas não eram nossas, não eram de nós, né? Como a gente traduziu literalmente para poder ficar claro. Então vamos aqui traduzir, né? Eles saíram de nós, al, que é mas, uk, não, eisan, não eram, ex remon, não eram de nós. Ou seja, eles não eram nossos. Ou seja, não eram de nosso meio. Eu até acho interessante a gente deixar exatamente dessa forma aqui, para a gente poder ter essa clareza de que a mesma palavra é utilizada. Ex remon. Eles saíram de nós, mas não eram de nós. Eles saíram do nosso meio, mas não eram do nosso meio. É claro que a atualizada, né, outras versões, elas precisam às vezes usar palavras diferentes para poder traduzir e ficar num estilo mais, enfim, mais literário e tal. Mas às vezes quando a gente percebe, poxa, essa palavra é a mesma expressão. E assim a gente pode perceber que João estava chamando a atenção para isso. Inclusive ele vai falar de novo ex remon, né? Que a gente vai ver então na próxima aula. Então ele está usando
3 vezes a expressão ex remon, ex remon, ex remon, e olha aqui de novo, ex remon. Mas isso é assunto para a próxima aula também, tá bom? Então, um grande abraço, que Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!